Então, agora vamos corrigir aqui a questão número 2 da página 205. Essa daqui está pedindo para você marcar a alternativa correta. E o que que acontece? Muitos alunos vieram me questionar, Roberta, está tudo certo. E assim, esse é o tipo de questão que é extremamente fácil, mas que você erra porque não para um pouquinho para se escutar. Para se escutar. Está dizendo escurecer e esclarecer. Como essas palavras se formaram de um par de antônimos, escuro e claro, seus significados também são antônimos. Gente, escurecer é antônimo de esclarecer? Aí você fala, sim. Foi o que eu falei com o aluno quando a gente estava fazendo, ele estava tirando dúvida. Sim, então tá bom. Então, quando você quer escurecer, você faz o quê? Apagar a luz. Quando você quer esclarecer, você acende a luz? Não. Esclarecer não tem o mesmo valor semântico desse antônimo. Não é em oposição a escurecer. Não, esclarecer é entendimento, é significado, é tornar claro, mas não uma questão física. Não, ficou claro para mim numa concepção intelectual, não uma concepção física. Se fosse o antônimo equivalente, escurecer e enclarecer, né? Só que essa palavra não existe. Então, essa daqui, ó, está errada. Errada. Ambas apresentam o prefixo es. Gente, es é prefixo, certo? Certo. Mas, o que que acontece? Escurecer. Qual que é o radical? Vamos lá. Deriva essa palavra. Escurecer, escureceu, escurecimento. Radical. O que que não muda? Aqui, ó. Isso aqui é radical. Não é porque a palavra começa com es é prefixo, mas não é que toda palavra que inicie com es seja prefixo. A mesma coisa acontece com o a. O a normalmente, quer dizer, quando ele é prefixo, dá a ideia de negação. Anormal. Mas toda palavra que inicia com a, amor, é prefixo? Aqui eu tenho prefixo. Aqui eu tenho prefixo? Não tem prefixo. Ele faz parte do radical, que é am, tá? Mesma coisa aqui, sufixo. Vamos lá, esclarecer vem de claro. Então, clareamento, esclar, prefixo, radical e sufixo. Então, ambas as palavras apresentam prefixos? Não. Ambas as palavras apresentam prefixos? Am. Mas em cada uma delas, o prefixo tem valor semântico diferente, não tem nada a ver. A primeira é formada por dois morfemas, radical e sufixo. A segunda é formada por três, prefixo, radical e sufixo. Tcharam, certa. As duas apresentam os mesmos tipos de morfema, também não. Não, errado. Fechou? Vamos para a questão. Essa daqui é a 3. Isso, a 3, a 206. 3 a 206. Deixa eu me colocar aqui em algum lugar sem atrapalhar. Tá ali, ó. O grande problema da língua pátria é que ela é viva e se renova a cada dia. Problema não para a própria língua, mas para os puristas. Aquele puristas vem de que palavra? Puristas. Titi, eu nunca ouvi falar dessa palavra. Então, quando você não vai pela estrutura dela, purista vem de quê? De puro, né? Então, as pessoas que têm a busca pela pureza, aqueles que fiscalizam o uso e o desuso do idioma. Quando o Chico Buarque de Holanda criou na letra Pedro Pedreiro, o neologismo penseiro, teve gente que chiou. Afinal, que palavra é essa? Então, a gente está falando de neologismo, né, gente? O que é neologismo? O processo de criação de uma nova palavra com uma finalidade comunicativa. Tem uma intencionalidade ali, tem um efeito de sentido. Toda vez que eu tenho um neologismo. Agora leia com três Pedro, Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro, pedreiro, fica assim pensando. Assim pensando, o tempo passa. Quando ele fala Pedro, pedreiro, penseiro, gente, ó, eiro é um sufixo de atividade. Só que atividade braçal, mecânica, que não requer reflexão. Vamos lá. Pedreiro, marceneiro,
que não requer uma exigência intelectual do campo das ideias. Ele é mais uma atividade mecânica, automatizada. Então lá, o que quer dizer penseiro? O que significa dizer que penseiro é um neologismo? Porque é uma palavra não dicionarizada, mas que ela tem uma intencionalidade comunicativa dentro do texto, né? Em pedreiro e penseiro, o sufixo eiro, que também ocorre em muitas outras palavras, olha aí, ó, barbeiro, aventureiro, boiadeiro, exprime a mesma ideia? Justifique. Pedreiro e penseiro traz essa ideia de atividade mecânica, né? Atividade mecânica do pedreiro, essa atividade mecânica de mexer com pedras. Penseiro, atividade mecânica de pensar, tá? Deixa eu ver. C e D. Se o compositor não tivesse criado o neologismo, que palavra do mesmo sentido e já adicionalizada ele teria de utilizar? Obviamente, seria o quê? Pensador. Mas ao usar, ó, o compositor, em vez de empregar a palavra referida, por que ele não usou o pensador? Pedro Pensador mudaria o efeito de sentido, porque Pedro Pensador pressupõe uma atividade intelectual, de reflexão, de alma, e penseiro, que era o que ele queria, o penseiro dele, esse Pedro Penseiro que ficava pensando, é um pensamento intelectual? Não, é um pensamento mecânico, que só vem, ele faz como mecanicamente. Então, ele mudaria o efeito de sentido. Beleza? Vou terminar essa para não ficar grande. Te amo, te cuida, te protege.